segunda parte do nosso evento, os painéis de reflexão. Nosso tema geral está ali anunciado no nosso backdrop, as perspectivas do capitalismo e da democracia no século XXI. E nós começamos essa reflexão pela parte do capitalismo. Esse sistema, esta realidade econômica, sensatez econômica, a gente poderia dizer, no entanto, por muito tempo e até hoje é vilanizada, tratada como uma espécie de satanás. Por que tanta dificuldade em se defender, em se endossar coisas que a boa teoria liberal desvela tão claramente serem tão somente a explicitação da realidade e da sensatez? Onde a raiz dessa dificuldade? Provocando essa reflexão, a gente chama atenção para a crise de 29 no nosso painel, porque completam-se em 2019 os 90 anos desse episódio, que muitos dos inimigos do capitalismo consideram como uma referência à prova do fracasso do capitalismo liberal. E o Instituto Liberal não poderia fugir da responsabilidade de levantar outro lado, de trazer à tona a outra perspectiva. Nesse painel, para tratar de apresentar essa outra perspectiva e para demonstrar ou sustentar os méritos e as benesses do capitalismo liberal da economia de mercado, nós temos dois conferencistas. No entanto, este é o único painel em que nós teremos que anunciar que um dos conferencistas não veio ao evento, não teve condições de comparecer, que é o nosso presidente do Conselho Deliberativo, o Rodrigo Constantino. Não tendo vindo, ele gravou a sua palestra para nós podermos exibi-la. Faremos isso e, em sequência, eu chamarei ao palco o outro conferencista para falar diretamente para vocês. Então, nós vamos ficar primeiro com a palestra do Rodrigo, economista, comentarista, hoje da Jovem Pan, que vai falar para a gente sobre os dilemas do capitalismo no século XXI. Pode passar o vídeo. Olá a todos! Antes de mais nada, eu gostaria de pedir 1000 desculpas por não estar aí presente com vocês. Era essa a minha intenção, mas imprevistos me impediram de viajar nesse momento. Eu lamento profundamente, mas tenho certeza de que o evento será um grande sucesso e, em nome do Instituto Liberal, aproveito para agradecer a todos os presentes e aos nossos palestrantes e desejar um ótimo dia de debates e reflexões a vocês. Eu vou começar dando a minha visão geral sobre o assunto, sobre os desafios do capitalismo liberal nesse novo século, na era das redes sociais. O capitalismo sempre atraiu muitos críticos e mesmo inimigos, e não necessariamente seus obstáculos são maiores hoje. Eles continuam enormes, alguns de natureza distinta. O mais importante talvez seja entendermos que a sua defesa não é natural, mas sim contra-intuitiva, ou seja, exige conhecimento, reflexão, uso da razão. E seus adversários mais refinados, pelo menos, sabendo disso, exploram por meio de emoções instintivas o ódio a esse sistema que tanta riqueza produziu nos últimos séculos. Eu uso como gancho aqui o excelente livro Suicide of the West, de Jonah Goldberg. A tese do livro é simples. Os avanços conquistados pelo Ocidente moderno, capitalismo, liberalismo no sentido clássico, racionalismo, não representam extensões naturais da natureza humana, mas a sua domesticação. Como explica Goldberg, em um misto de filosofia política, história intelectual e análise cultural, a maioria dos instintos naturais da humanidade, tribalismo e o hábito de enxergar pessoas de fora com desconfiança, romantismo emocionalmente motivado, a busca pela segurança por meio de homens fortes, tudo isso torna menos provável o estabelecimento de qualquer coisa como um capitalismo liberal democrático. O fato de que esse capitalismo tenha deitado raízes e tenha conseguido sobreviver por 3 séculos, mais ou menos, inspira o termo com que Goldberg descreve esse fenômeno, milagre. Se os 200.000 anos de existência como Homo sapiens fossem representados em um único ano, ele diz, a imensa maioria do progresso econômico humano teria ocorrido mais ou menos nas últimas 14 horas.
O indivíduo passou a ser soberano. Os nossos direitos são divinos e inalienáveis, ou seja, não dependem de alguns poucos poderosos desejarem concedê-los a nós. Os frutos do nosso trabalho nos pertencem. E nenhum homem deve ser menos igual perante as leis por conta da sua fé, classe ou raça. Tais princípios nortearam as incríveis mudanças ocorridas nos últimos séculos. E isso foi um milagre mesmo. A sacada importante, contudo, é que a nossa natureza humana se mantém relativamente constante, enquanto o nosso entorno muda de forma absurdamente acelerada. A literatura nos fornece uma prova dessa constância da nossa natureza melhor do que a ciência até. Quando lemos sobre personagens num passado distante, o que os faz reconhecíveis para nós é justamente o fato de serem humanos também, com todas as suas alegrias, tristezas, desejos, medos e loucuras. A nossa experiência é comum, apesar de séculos de distância e de um cenário completamente diferente à nossa volta, especialmente em relação a tecnologias. O que perturba Goldberg e explica o título pessimista do livro é a impressão de que a decadência de fato já começou. Na ascensão da política de identidade e do populismo, ambos predicados na visão de mundo do nós contra eles, em que a vitória de um representa a derrota de outro, sem a possibilidade de alguma solução intermediária que beneficie a ambos, o Goldberg enxerga a reafirmação desse tribalismo na adesão do eleitorado a declarações como nós somos aqueles pelos quais esperávamos, os escolhidos, ungidos, muito na linha de Barack Obama, ou então apenas eu sou capaz de resolver as questões do Donald Trump. Ele enxerga uma reversão bipartidária à ideia do governo como um culto dos ungidos distante da visão dos fundadores da pátria. Na decadência da família também, ele vê a erosão da instituição fundamental da sociedade civil, criando um vácuo insatisfatoriamente preenchido por um governo que extrapola as suas funções. O milagre é o produto de uma revolução burguesa, uma ideologia de classe média calcada no mérito, na inovação, no trabalho, em contratos e direitos. O capitalismo é o sistema mais cooperativo jamais criado ou descoberto para o avanço pacífico da vida das pessoas. Ele só tem uma falha grave: nós não sentimos como se fosse assim, pois nada disso é, repito, natural. Uma sociedade civil saudável é o principal instrumento para civilizar o homem. Nós não somos civilizados ao nascimento, tampouco pelo governo. Chegamos ao mundo como os homens da caverna, os vikings, os astecas, os aborígenes, todos em seu estado bruto, cru. A partir da família, a sociedade civil apresenta aos homens uma conversação sobre o mundo e o nosso lugar nele. A cultura é o estoque de conhecimento acumulado que ajuda a moldar os nossos valores, sendo que nem tudo é apreendido de forma racional. Daí a importância das tradições, dos tabus, dos costumes enraizados. O tribalismo, porém, é sedutor, pois ele fala ao nosso estado mais natural. O modelo ocidental de vida exige muito trabalho, esforço, evolução, autocontrole, foco no longo prazo. Seguir instintos mais primitivos e tribais vem com muito mais naturalidade. Além disso, a democracia liberal capitalista não nos diz muito sobre sentido de vida. Ela simplesmente nos dá liberdade e progresso material para que possamos buscar os nossos próprios sentidos. Muitas pessoas se sentem alienadas nesse ambiente e adotam de forma reacionária posturas antiliberais. Querem regressar ao tal Éden perdido, resgatar um sentimento idealizado de uma solidariedade tribal imaginada, em que todos estão unidos como um só. O romantismo surge como uma voz pela qual o nosso primitivo interior pode gritar: deve existir alguma forma melhor de vida em sociedade. Eis onde mora o perigo. E esse sentimento romântico e tribal
acaba sendo alimentado na era das redes sociais, pois indivíduos se unem em grupos com visão de mundo semelhantes e muitas vezes fecham-se em suas bolhas cognitivas, repetindo o comportamento do grupo de forma mimética. A polarização ideológica aumenta muito e o ambiente tóxico de agressões mútuas impede muitas vezes um debate mais civilizado e racional. Como o capitalismo liberal precisa ser defendido por tais instrumentos, ele pode ter novas barreiras nesse clima hostil a um diálogo respeitoso. Além disso, há toda uma sociedade mais rica do ponto de vista material, mas muito ingrata e ignorante acerca do que permitiu esse avanço, além de mimizenta e vitimista por conta de uma narrativa perversa patrocinada pela esquerda. Os progressistas, entre aspas, cospem no legado da civilização ocidental, derrubam os seus pilares morais, espalham ressentimento e inveja e focam nas desigualdades, em vez de reconhecer que a imensa maioria se tornou muito mais próspera. É como se a economia fosse um jogo de soma zero, em que João, para ficar rico, tivesse que tirar de Pedro. Essa é a grande premissa por trás das políticas igualitárias esquerdistas. E para combater isso, é crucial resgatar a sociologia das virtudes, como pregavam os filósofos do iluminismo britânico, ou, sendo mais específico, escocês. Moralistas como Adam Smith e David Hume entendiam que a liberdade não existia num vácuo de valores morais e sabiam que o próprio sucesso capitalista poderia enfraquecer o espírito humano que o tornou possível. Um alerta que Schumpeter também fez depois. Gertrude Himmelfarb, em seu brilhante livro sobre os três iluminismos, faz a defesa desse legado britânico-escocês. E Luiz Felipe Pondé analisa assim a coisa, de forma resumida. Fazer uma sociologia das virtudes é partir da tese segundo a qual o ser humano é dotado de um tato moral. Esse tato moral é de ordem afetiva. Esses afetos se organizam na dependência de como a vida social privilegia afetos morais, virtuosos ou não. O próprio Adam Smith se perguntava se a vida comercial de sucesso não causaria danos à capacidade humana de ser benevolente, generoso ou corajoso. Já que a ganância era essencial para a produção de riqueza num sistema competitivo, fatos como esses não gerariam alguma forma de dano ao tato moral? E parece que a resposta é afirmativa. O esgarçamento do tecido social é visível nas democracias liberais modernas, seculares. Daí a importância, em minha opinião, de resgatar valores morais para poder, com isso, permitir a sobrevivência do próprio sistema capitalista liberal. E em momentos de crises, como a que tivemos em 2008, é que esses inimigos do capitalismo ficam mais assanhados, culpando o sistema pelo suposto fracasso, acirrando ânimos contra tudo e todos que estão aí, ignorando que quase sempre é o intervencionismo estatal que produz essas crises, não o capitalismo em si. Eu aproveito para abrir um enorme parênteses sobre a crise de 29, pois foi uma época em que o capitalismo foi detonado e levou a culpa por crimes que não necessariamente cometeu, o que levou também a toda uma reconfiguração do conceito do liberalismo. Foi nessa época, vale lembrar, com o New Deal de Roosevelt, que os progressistas usurparam o termo liberal. Mas foi culpa do liberalismo essa crise? E o imperativismo estatal salvou mesmo o capitalismo depois? Eis como Alan Greenspan analisa na época. O crédito adicional que o Fed, o Federal Reserve, injetou na economia se espalhou para o mercado financeiro, provocando um crescimento especulativo fantástico. Em 29, os desequilíbrios especulativos tinham se tornado tão exagerados que a tentativa de enxugar as reservas adicionais precipitou uma aguda retração e a consequente desmoralização da confiança dos empresários. Em consequência, a economia americana desmoronou. Murray Rothbard também isenta o capitalismo de culpa em seu livro sobre o assunto, dando um veredito muito mais duro ao próprio Estado intervencionista. Durante todo o período do boom, a oferta de moeda aumentou em 28 bilhões de dólares,
um incremento de 62% no espaço de apenas 8 anos. Representa uma média anual de 7,7% de aumento, ou seja, um grau respeitável de inflação. A reserva de ouro nesse mesmo período cresceu somente 15%. Além disso, o governo reduziu as reservas compulsórias dos bancos comerciais, incentivando uma migração de depósitos à vista para depósitos a prazo, que estimula sempre o crédito. O Federal Reserve foi o principal responsável pelo aumento das reservas bancárias nesse período, precipitando uma aceleração do processo inflacionário. O governo dos Estados Unidos plantou, então, as sementes do que foi a Grande Depressão. Infelizmente, a interpretação de muitos foi diferente à época, provavelmente por falta de conhecimento tanto dos fatos como de uma boa teoria econômica. O mundo entrou numa nova fase em que a intervenção do governo na economia passou a ser ainda mais demandada, desejada. Acreditava-se que o governo, agindo assim, de forma expansionista durante uma recessão, iria salvar a economia ou criar até um movimento de indefinido crescimento, sem sustos, sem recessão. E, para um problema criado pelo próprio governo, a solução proposta passou a ser mais governo. Smoot-Hawley Tariff Act, National Credit Corporation, Reconstructed Finance Corporation, Farm Credit Act, National Industry Recovery Act e mais uma penca de atos do próprio governo, né? São apenas algumas medidas adotadas por Roosevelt, à exceção de algumas primeiras ali que foram de Hoover durante a Grande Depressão. O New Deal foi um programa de enorme hiperatividade e crescimento do papel do governo na economia. E o resultado, ao contrário do que muitos acreditam e repetem, não foi positivo, foi péssimo. O livro The Forgotten Man, de Emmett Shales, relata com detalhes a história dessa complicada fase americana. A máquina de gastos públicos estava ligada a todo vapor, mas a economia se negava a melhorar. Os gastos federais de 1935 eram o dobro do patamar de 1930, 5 anos apenas antes. Mas quase 12 milhões de americanos ainda estavam sem emprego. A centralização era outro ponto grave. Pela primeira vez nos Estados Unidos, em tempo de paz, o gasto federal ultrapassava o de todos os estados e localidades. A República Americana, que preservara até então as liberdades individuais, dava lugar a uma democracia de massas, uma espécie de ditadura da maioria, aquilo que Tocqueville temia, com um poder concentrado em demasia no executivo. A renda per capita americana, segundo a revista The Economist, estava no mesmo nível da inglesa no final dos anos 30, sendo que havia sido 1/3 superior no começo da década. O índice de ações Dow Jones só iria retornar ao patamar de 29 no final de 1954, quase uma década após a morte de Roosevelt. Em 1937 ocorreu outra depressão dentro da Grande Depressão e o índice chegou a cair mais de 40%. O desemprego em 1938 ainda estava acima de 17%. De qualquer ângulo observado, o New Deal fracassou. Em vez de recuperar a economia, ele criou mais barreiras aos negócios, gerou mais incertezas e afastou investimentos produtivos, postergando a recuperação. O mesmo pode ser dito sobre 2008. A bolha da internet estourou em 2000, uma fase de ajustes dolorosos era necessária, mas o governo considerava tais ajustes impopulares. As intervenções, como manutenção da taxa de juros em 1% ao ano por um longo período, aliviaram as sequelas imediatas da crise, mas ajudaram a criar uma nova bolha ainda maior. Em 1977, foi criado também o Community Reinvestment Act, com o objetivo de obrigar bancos a emprestar uma parte dos seus ativos às comunidades carentes. Em 1994, o governo estendeu as metas do CRA e em 2005, após um escândalo contábil envolvendo Freddie Mac, o governo resolveu punir a empresa
demandando mais crédito hipotecário para as classes de baixa renda. Em outras palavras, o governo, a Casa Branca, exerceu enorme pressão para que o crédito imobiliário chegasse às classes baixas, com menor condição de pagamento. Foi justamente este setor subprime do crédito imobiliário que experimentou o maior crescimento nos últimos anos antes da crise, caracterizando uma verdadeira bolha que depois estourou. Muito se fala sobre a ausência de regulação também como causa da crise, mas alguns dados colocam essa análise em xeque. Os setores no epicentro da crise não eram os menos regulados, mas sim os setores bastante controlados, como os de seguro, bancos e financiamento imobiliário. A Fannie Mae e a Freddie Mac, já citadas, tinham um órgão regulador específico para elas, OFHEO, cuja missão era cuidar da saúde financeira dessas empresas. Isso não impediu que o grau de alavancagem delas chegasse a 50 vezes o seu capital próprio. Já o setor de hedge funds, normalmente alvo preferido como bode expiatório da esquerda, perdeu com a crise sim, mas nem tanto quanto esses outros setores mais regulados. A acusação de que o mercado americano não tem regulação é simplesmente falsa. Existem diversos órgãos reguladores, como a própria Securities and Exchange Commission, a SEC, a CVM americana, e o Federal Reserve System, o Fed, o Banco Central, que controlam os mercados de forma muito minuciosa. Os reguladores podem até ser acusados de negligência, mas não faz sentido falar que não havia regulação na economia, que era um laissez-faire. Isso é simplesmente falso. Acertar o diagnóstico é fundamental para acertar o remédio. Enquanto a visão predominante for a de que o mercado falhou, a solução proposta será sempre mais governo, mais intervenção, mais regulação. Pode-se acabar dando mais veneno em vez de adotar medidas necessárias para a cura do problema. Enfim, esse pano de fundo foi para mostrar como os desafios daqueles que defendem o capitalismo liberal, apesar de todo o embasamento teórico e de boa comprovação empírica do seu relativo sucesso, continuam enormes hoje. Há muita ignorância e desconhecimento, muitos oportunistas que exploram as paixões mais mesquinhas do ser humano, como a inveja e o ressentimento, e muitos grupos organizados de interesses que preferem um modelo estatizante, pois são ali os amigos do rei e conseguem praticar o rent-seeking. E muitos jovens também ingratos que se vitimizam e não entendem como possuem tudo aquilo que possuem e ainda acham pouco. Tudo isso num ambiente de extrema polarização tribal alimentada pelas redes sociais. E o esgarçamento do tecido moral na sociedade nunca podemos esquecer, por conta do enfraquecimento dos valores morais. Se alguém tomar a sobrevivência do capitalismo liberal como garantida nesse contexto, então é mesmo muito otimista, quiçá ingênuo. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar duro, investir pesado no poder das ideias. Caso contrário, os adversários do capitalismo vencerão. O socialismo, o tribalismo estará sempre à espreita. Daí a extrema importância de um congresso como esse, que o Instituto Liberal está patrocinando. Eu fico muito honrado de ser o presidente do Conselho de Deliberação do IEL e fico muito feliz de estar participando, infelizmente não em loco, mas aqui por meio dessa palestra, dessa fala, desse primeiro, espero que o primeiro de muitos congressos do Instituto Liberal. Precisamos debater mais ideias, trazer argumentos, dados para reflexão, porque somente assim nós vamos manter a chama da liberdade acesa. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia de debate.